Olá, a nossa aula de hoje será sobre notações léxicas. O que são notações léxicas? Notações léxicas são sinais que indicam a pronúncia correta das palavras. Estes sinais são chamados de sinais gráficos. Então, os sinais gráficos nos auxiliam na pronúncia correta das palavras. Aqui nós temos um sinal gráfico chamado acento agudo. O acento agudo, ele indica a pronúncia de som aberto das vogais nas palavras. Por exemplo, aqui nós temos as palavras chapéu, avó, máquina, sílaba, saúde. Observem que cada vogal foi pronunciada de forma mais intensa e com som aberto, pelo uso do acento agudo. Aqui nós temos outro sinal gráfico chamado acento circunflexo. O acento circunflexo, ele indica a pronúncia de som fechado das vogais A, E e O. Então, ao contrário do acento agudo, que o som é aberto, o acento circunflexo, ele indica o som fechado. Então, observem. Ônibus, você, ângulo, avô, bebê, lâmpada. Observem que cada vogal foi pronunciada de forma mais forte com som fechado. Aqui podemos observar a diferença de avô, que é usado acento circunflexo e tem o som fechado, de avó, que nós vimos anteriormente, que foi usado o acento agudo, que era o som aberto. Então, avô tem o som fechado, avó tem o som aberto. O tio também é um sinal gráfico e indica a pronúncia nasal das vogais A e O. Então, nas vogais A e O, o tio indica a pronúncia nasal, ou seja, parte do som, ao pronunciarmos a palavra, parte do som sairá pelo nariz. Aqui nós temos exemplos: balões, irmão, coração, cordões, anão. O tio indica, então, um som nasal das vogais A e O. Cedilha. Nós utilizamos a cedilha abaixo da letra C, apenas antes das vogais A, O e U. E esse C com cedilha irá indicar que a letra será pronunciada com som de S. Então, o C com a cedilha é pronunciado com som de S. Não devemos utilizar a cedilha no início das palavras. Então, não começaremos palavras com cedilha. Exemplos: laço, moço, açúcar, carroça, açude, caçador. Então, todas as palavras foram escritas com C, cedilha, que tem o som de S. Hífen. O hífen é um sinal gráfico que junta elementos diferentes em uma só estrutura. O hífen poderá ser usado para separar as sílabas de uma palavra, por exemplo, estudo. Então, separamos as sílabas da palavra estudo utilizando o hífen que separa uma sílaba da outra. Ligar palavras compostas, por exemplo, beija-flor. Então, usamos o hífen para ligar palavras compostas, como beija-flor, erva doce. E ligar o pronome ao verbo. Aqui nós temos o exemplo de mandei-lhe. Mandei, que é do verbo mandar, e o lhe, que é o pronome. Mandei-lhe. Então, ligou o pronome ao verbo. O hífen
é utilizado, então, para juntar elementos diferentes em uma só estrutura. Temos aqui um pequeno resumo do nosso conteúdo de hoje. Acento agudo indica som aberto das vogais. O acento circunflexo, som fechado das vogais A, E e O. Til indica a pronúncia nasal das vogais A e O. Cedilha é utilizada abaixo da letra C, antes das vogais A, O e U. Hífen junta elementos diferentes em uma só estrutura. Essa foi a nossa aula de hoje. Se gostou, deixe seu like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. Até a próxima!